Eu vou tratar então com vocês, eu vou comentar sobre a matéria do caso da Globo, né, que saiu na revista Piauí, envolvendo o então diretor, né, que saiu, ele realmente foi retirado da Globo, que é o Márcio Smelling, né, e ele era o responsável do setor de humorísticos, né, que era chamado Haha House, que era no Jardim Botânico, aqui no Rio de Janeiro, e o pessoal de humor fazia as gravações no Projac. Então tinha uma acusação de que ele teria cometido crimes, né, de assédio e outras questões, e teve a situação de que a Globo talvez, e aí é aquela questão, né, eu estou colocando aqui os termos, mas os termos para levantar a dúvida, porque é o judiciário em que vai determinar tudo isso, mas eu vou mostrar para vocês o que a gente pode interpretar de tudo isso, porque a questão a acusação é de assédio, essa é a acusação. O que o Mellen falou? Ele disse que ele foi uma pessoa tóxica, que ele não fez o que a Dani Calabresa falou que ele fez, e que os dois sabem, e que ele teria provas disso. Então existe muita coisa. É uma situação muito complicada, né? Então, tem gente que já fez depoimento dizendo que ele era antes, ele mudou depois que assumiu o poder. Então, tem várias questões, várias características ligadas a esse ponto. Então, eu vou pegar em ordem cronológica para vocês, tá? Para a gente poder organizar as ideias. Primeiro, a Dani Calabresa, como está no relato da revista Piauí, ela sofreu uma sequência, ela disse que sofreu uma sequência de assédios por parte dele. E aí ela falou isso para a Globo, tá? Então, quando ela falou para a Globo, já vem aquela alegação com o termo que eles chamam de compliance, né? A Globo vai lá e faz uma análise se realmente houve ou não uma situação de assédio, houve uma situação desconfortável para aquelas pessoas que seriam as vítimas. Então, o que a gente tem aí? Quais são os detalhes, né? O jurídico da Globo deveria estar envolvido, não sei se estava, mas deveria estar em uma situação como essas. Por quê? Porque quando você tem uma acusação dentro da sua empresa, você tem que investigar. Pelo que está na matéria da Piauí, a Globo não investigou direito, e outra, ela protegeu essa situação até um momento que ficou insustentável. Então, a gente tem um primeiro problema aí, que é um problema trabalhista, que é de ordem de direito do trabalho. Qual é o problema de direito do trabalho envolvido nessa situação? O problema é que não houve uma análise mais detalhada e um esclarecimento para a sociedade, tendo em vista que a Globo é uma empresa de mídia e ela não é a que faz a busca da verdade nos lugares, etc., ela tem que abrir a caixa preta também. A Globo tem que dizer por que demorou para investigar. A Globo teria que dizer por que ela não fez os procedimentos num tempo mais rápido. Porque aí a gente entra na questão de prova. Olha só, gente. Se alguém fala, olha, fulano fez isso comigo, o benefício da dúvida para a abertura de inquérito, de análise administrativa e etc., é de quem está falando. Por quê? Porque a vítima, que provas a mais ela vai ter? E se ela chegou ao ponto de falar, é justamente porque ela está pedindo ajuda. Então, quando a empresa ela não toma os devidos cuidados, quando há uma situação dessas, é muito complicado, é muito complexo, porque a empresa está violando direitos, ela está sendo conivente com atitudes internas na própria empresa. Então, a primeira falha, o primeiro problema que a gente tem, porque assim, vamos lá, eu estou partindo do pressuposto que ela não chamou a polícia e que ela não foi a polícia. Porque o que acontece? Se a gente tem uma situação de assédio e a pessoa vai na polícia, ok, está encaminhado. Mas se você está numa relação de trabalho, vejam esse ponto, se você está em uma relação de trabalho e você obviamente não quer envolver a polícia, você vai e fala com a empresa. A empresa tem que ter uma equipe pronta para ouvir e pronta para agir quando tiver que agir. O problema é que a gente está nessa situação, e aí eu vejo um ponto negativo e um ponto positivo. O ponto negativo da situação que a gente enfrenta hoje é a seguinte: nós estamos cada vez mais vendo casos de assédio e às vezes vendo coisas que não acontecem.
O ponto positivo é, quando acontece uma acusação, outras pessoas que também sofreram vão lá e apresentam a sua fala, vão lá e apresentam a sua argumentação. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque a gente está vendo que aquilo que acontecia na década de 90, na década de 80, não vai ser admitido da mesma forma. Ainda vai passar muita coisa, isso é fato, mas não é da mesma forma. Então, as acusações que foram feitas, existe uma falha trabalhista, de ordem trabalhista da Globo, sendo que, se a Globo recebe uma suspeita de que houve um crime dentro da Globo, a Globo tem que investigar por dois aspectos. Um, o aspecto trabalhista das relações de trabalho, e dois, que na verdade é o mais importante, que é a questão do direito à vida, ou questão do direito criminal. Porque se alguém está cometendo um crime dentro da sua empresa, alguém assassinou alguém, você não esconde o cadáver. Você não faz isso. Você chama a polícia, quando for o caso, se abre uma investigação, você coloca aquela pessoa que seria uma estagiária lá para ver como é que o cara se comporta, para ver se ele tem aquele tipo de atitude mesmo. Ou seja, você toma várias atitudes para garantir aquilo. Porque isso eu estou falando quando você não chama a polícia. Porque tem casos que, ao meu ver, eles deveriam ser feitos o seguinte: olha, você está acusando, isso é muito sério. Quais as provas que você tem? Ah, eu tenho essa prova, essa prova, essa prova. Ok, então a gente vai abrir aqui a investigação, mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai suspender as atividades ou vai separar vocês para que vocês não se vejam e eu vou encaminhar isso para a polícia também. Por quê? Porque assédio é crime, é crime. Se um diretor tem acesso à informação de que houve um crime, ele tem que agir, ele tem que não só resolver na empresa, mas também informar na polícia, porque isso aí é caso de polícia. Então, só quando explode o escândalo é que eles vão falar? Não é assim, não é dessa forma que funciona, sabe, gente? Eu li essa matéria com angústia, mas concordo que quanto mais denunciarem, outras se manifestarão. Exatamente, Renata, essa é a questão. A gente está numa fase em que a gente está se juntando contra esses males que acontecem na nossa sociedade, contra essas graves situações que estão acontecendo. Então, quanto mais pessoas se unirem, melhor para o desenvolvimento, para as críticas e etc. Eu acho que é importante a gente comentar essas coisas, sabe? A gente está falando aqui de quais os meios deveriam ter sido utilizados e quais podem ser utilizados para a defesa da vítima. Porque aqui, para mim, o Márcio Smelling não deve ser o foco principal do debate. Por quê? Pode ser que muita coisa seja verdade, pode ser que muita coisa não seja exatamente assim, mas a vítima tem que ser protegida. Ela tem que ser protegida até que se prove que ela não é vítima. Então, eu coloquei até no título aqui, a proteção tem que ser a Dani Calabresa. A Dani, ela é uma profissional, ela passou mal depois disso, tomava remédio, etc., e isso tudo para quê? Para ter que lidar com uma pessoa que não estava agindo com ela de forma adequada. Assim, isso é covardia, entende? Essa situação, ela tem que mudar. O problema é que quando a gente vê esse alto escalão sendo colocado apenas por homens, é que a gente mostra como a representatividade ela é necessária, como faz falta. Então, aí disseram lá, não, mas tinha lá uma mulher, uma tal de Albuquerque lá, que era a segunda em comando após o Márcio Smelling. Só que o que acontece? Quando você tem uma pessoa que é braço direito da outra, cara, não vai haver traição entre elas, até porque existe, como eu falei, uma relação de trabalho. Quando existe hierarquia, a gente não pode exigir muito do outro, sabe? Porque a hierarquia, ela deixa a pessoa numa situação fragilizada. Se você é chefe, alguém agiu mal, você demite e acabou. E quando você é um funcionário e o seu chefe age mal? Você não pode demitir o seu funcionário. Você também não pode ficar sem emprego de uma hora para outra. Porque a gente trabalha justamente porque a gente não tem condições de ficar sem trabalhar. Não parece lógico para vocês? E essa questão de boicote também é pior ainda, porque faz com que as pessoas não tenham acesso àquelas questões, não tenham acesso ao trabalho, e aí se você as demite, elas ficam fragilizadas. Elas ficam numa situação muito complicada, sabe? Então, o primeiro passo nesse pensamento é a proteção da vítima. Então, por exemplo, a Dani Calabresa e todas as outras que falaram que sofreram alguma coisa, elas têm que ser abraçadas, no sentido de acolhidas,
para que elas tenham apoio para poder falar e que seja validado o direito delas. Agora a questão é, aí você vai ver, e eu vou mudar daqui a pouco o foco, né? Primeiro eu tô falando que as vítimas têm que ser ouvidas. E eu tô dizendo que a Dani Calabresa ela não foi ouvida, tanto quanto deveria. E ouvida que eu digo, assim, é ter as suas reclamações efetivadas. Tanto é que a demissão do Márcio Mellen veio depois e veio em outra situação. Então não é exatamente da forma que estão dizendo. Então a gente tem várias complicações nesse sentido. Então, ponto 1, proteção da vítima. Qual é o outro ponto que tem que ser analisado? A questão de a pessoa que está sendo acusada, ela obviamente tem direito à defesa, mas o depoimento que essa pessoa faz é complicado. Por quê? Eu vou pegar aqui a entrevista que o Márcio Mellen deu no depoimento dele, né? Porque ele falou que é o seguinte, ele falou que ele foi uma pessoa tóxica. Ele fala que ele agiu mal com outros profissionais. Se ele foi tóxico, segundo as palavras dele, e ele agiu mal com outras pessoas, ele já cometeu abusos. Esses abusos já são capazes de afastá-lo. Ah, mas eu não cometi isso aí não. Tá, então o que você cometeu? Se você quer admitir alguma coisa, admita. Se você não quer admitir, então nem fala nada. Sabe? Porque o maior problema, isso é uma coisa que eu odeio no Brasil. Sabe o que é? A pessoa cometeu um erro, tá? Cometeu um erro. Ao invés dela falar, gente, admito o meu erro, vou tentar repará-lo, não. É sempre assim, sabe? Eu peço desculpas se você interpretou errado. Ou seja, jogam pro outro a responsabilidade. Lembram de alguém que falou isso, por exemplo? Ou talvez o presidente da República, sobre a questão, eu nunca disse que o corona era uma gripezinha? Como nunca disse? O cara fez um depoimento, o cara fez em rede nacional, ele falou sobre isso. Então, assim, se o Márcio Mellen quer falar publicamente, então ele deveria responder, olha só, em que momentos ele foi tóxico? Como é que ele agiu mal? Descreva as atitudes. Ele disse que ele quer saber as pessoas que ele destratou. Tem um monte falando e a Dani, inclusive, falou e tal, e tem depoimentos aí. E tem a matéria da Piauí, que é o que a gente está tomando como base. Aí o que acontece? Quando ele fala essas coisas, ele diz, a Dani fala, ó, então, eu fui vítima. Aí ele, não, Dani, você sabe que não é verdade. Ou seja, ele se coloca numa situação de que ele diz que ele quer saber com quem ele agiu mal, tem uma mulher dizendo que ele agiu mal com ela, e aí ele tá dizendo que aquilo não é verdade. Vocês entendem o problema, a gravidade desse tipo de coisa? Porque é aquele negócio, sabe? É a pessoa que ela comete um ilícito, comete um crime, e ao invés dela querer reconhecer, dela se readaptar na sociedade, fica negando até o fim. E aí entra aquilo que eu falo. A gente tem que tomar cuidado com a espetacularização da criminalidade e dos crimes. Por quê? Por exemplo, agora eu quero abrir um parênteses aqui para o Marcelo Adnet. O Marcelo Adnet, por exemplo, ele, ao que parece, né, tem entrevista sobre isso, dizendo que ele traiu a Dani Calabresa e eles se separaram. Não sei se esse foi o único motivo e tal. Mas o ponto é, ele foi lá e admitiu, pô, eu traí, eu agi errado e etc. Agora, quando houve essa situação, a revista mostra que ele mandou um e-mail cobrando, exigindo posturas da empresa de forma séria, direta. E aí, no Roda Viva, ele falou de uma maneira evasiva até para proteger as vítimas. E aí, o que fizeram? Fizeram aquela cultura do cancelamento, ou seja, atacar a pessoa sem analisar todo o contexto. E aqui entra o que eu tô falando. Eu acho que a gente, se você tiver mais coisas na tua história, é melhor você fazer como o Adnet mesmo fez. Não entra muito naquela, diz que defende a vítima e pronto. Agora, se você está sendo acusado de um crime, você pode ficar quieto sem falar nada. E deixa todo mundo pensar. Agora, se você quer dar um depoimento, se você quer falar em público, eu acho que você tem que falar em público usando os dados e as informações que você tem e passar para o público aquilo que você sente que você foi vítima, aquilo que você cometeu de errado. Se você quer se expor publicamente, se expõe com dados e provas. Agora, por exemplo, fazer uma interpelação judicial para a Dani Calabresa, como o Márcio Mellen fez, para que ela diga se aquilo é verdade ou não, porque ele sabe que é verdade. Ah, gente, fala sério. Interpelação judicial, se ele acha que não é verdade, então
entra com processo direto. O problema de você fazer isso e falar publicamente que você fez isso, ao meu ver, é um caso típico de tentativa de intimidação. Por quê? Porque se eu quero processar alguém, eu processo. Eu não preciso falar publicamente, olha, gente, eu publiquei, eu entrei com processo contra fulano. Processo não quer dizer vitória, gente. Eu posso entrar com um processo contra o Google pedindo a propriedade do YouTube. Eu acho que eu sou um bom youtuber e eu quero aqui o YouTube para mim. Eu posso pedir. Eu vou ganhar? Não, não vou ganhar, eu não tenho direito sobre aquilo. Então, o ponto que eu quero dizer sobre isso é que processar, você pode processar quem você quiser. Agora, quando você diz que entrou com uma interpelação judicial, cara, ainda mais contra a pessoa que está dizendo que é vítima, cara, isso é feio, porque você ainda está jogando, você está invertendo, fazendo uma invertida contra a pessoa publicamente. Se você não fez nada contra ela, se cala, se guarda, fica quieto. Agora, se você está achando que tem alguma coisa ou quer pedir esclarecimentos, você entra com uma ação direta, ou então entra com a interpelação e fica calado sobre ela. Por quê? Porque se você coloca em público, você está questionando aquela vítima. Você está questionando publicamente aquela vítima. E se você souber que você realmente fez, isso para mim é falha de caráter total. Vamos ver se vocês entendem isso. Se a pessoa sabe que cometeu um crime e ela vai e entra com uma interpelação judicial, que nada mais é do que uma pergunta, não é mais nada. Ninguém ganha, ninguém perde. Você está interpelando alguém, você está perguntando. É como se eu perguntasse para vocês aqui no comentário: vocês acham essa cadeira aqui uma cor bonita ou uma cor feia? O verde é legal ou é feio? Isso é uma interpelação extrajudicial. Eu estou perguntando sem juízo. Agora, se eu entro aqui com... Vamos escolher alguém aqui, olha. E aí, pegando aqui o Celso como exemplo, vamos imaginar que eu queira fazer uma interpelação judicial para que o Celso responda se essa cadeira verde é bonita ou feia. Eu posso fazer isso? Posso. O juiz vai achar estranho, pode achar alguma coisa e tal, mas enfim, dá para fazer. Aí eu dizer publicamente que eu interpelei ele judicialmente... Qual é o sentido disso? Entende? Ele está querendo mais coisas para fazer uma defesa contra uma situação e o problema maior é você colocar a vítima envolvida nisso. Porque isso é o mesmo exemplo do caso Mari Ferrer. Como assim? Eu estou falando juridicamente. A Mari Ferrer, no caso dela lá, ela é a vítima. Se ficar provado no processo que não houve crime, é inocência do outro. Não quer dizer que ela não foi vítima. Então, a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado com isso. Porque também existe a questão de sentimento. Porque, como eu estou dizendo, tem vezes em que a pessoa se sente abusada, mas ela acha que não foi um crime aquilo, ou não sabe como reagir, e ela fica mal depois daquilo. Por conta disso, esse sentimento, ele tem que ser tratado e ele tem que ser respeitado. Qual é a teoria que eu uso, tá? Vou explicar para vocês. Qual é a teoria que eu uso? A teoria que eu uso é o seguinte: o que alguém ganha falando alguma coisa, fazendo alguma coisa? Entende? Vou dar um exemplo aqui. O que eu ganho falando para vocês essas informações aqui? Bom, eu sou um advogado, atuo há mais de 13 anos em cortes superiores, em tribunais, então eu tenho uma atuação e eu pego essa minha atuação e pego esses elementos que eu tenho e passo para vocês. O que eu ganho com isso? Primeiro, eu lavo a minha alma de ver matérias que eu acho muito mal feitas e que não têm um embasamento jurídico e trago para vocês. Eu ganho a interação com vocês, que são o público que estão assistindo. Eu ganho também a audiência aqui para o canal, inclusive se inscreva se você não é inscrito. E é isso que eu ganho. Agora, quando uma vítima está falando que algo aconteceu com ela, o que ela ganha com isso? No caso da Dani Calabresa, ela ganha fama? Ela já é famosa, ela já tem a fama dela. Quando ela era lá da MTV, no início e tal, no período até da Tata Werneck, eu me lembro que eu nem gostava do trabalho dela. Admito, você não gostava do trabalho dela. Aí ela fez o Furo MTV, que foi uma coisa que a galera adorou, e a partir do Furo MTV, ela decolou, ela foi adiante. E aí, ela se tornou uma estrela da Globo. Ela faz parte, todo mundo conhece Dani Calabresa hoje. Então, ela não é uma pessoa que precisa de ganhar fama dessa forma. Então, a gente sabe que ela não está ganhando fama com isso. 2, tem elementos aí de que ela sofreu violência, ela diz
que sofreu, e mesmo, e aí é que entra a questão, o Márcio Mellen diz que ele foi tóxico com muita gente. A pergunta aí seria, ele foi tóxico com a Dani Calabresa? O que ele responderia sobre isso? Entende? E isso, na verdade, ela, ao que parece, ela não entrou com uma ação criminal contra ele. Então não daria para entrar com essa ação criminal. O fato é porque já passou o tempo disso, né? Então o que acontece? O fato dele ter feito essa interpelação a ela só tenta melindrar a vítima. É por isso que movimentos como Me Too e outros são fundamentais. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. O caso Neymar. Vocês lembram daquela vítima lá? Ficou provado que ela tinha algum problema, alguma coisa, e que aquilo não aconteceu. Naquela situação, as provas utilizadas mostraram aquilo. Se ela sentiu que ela foi violentada de alguma forma, é o sentimento dela. E ela tem que ser preservada nesse sentido. Às vezes tem gente que tenta fazer fama? Sim. Quer ver um exemplo de uma pessoa que tentou fazer fama nessa situação? Vocês lembram que o Ronaldo Fenômeno, ele se envolveu com 3 travestis e os travestis pegaram o documento da Ferrari dele? Ou seja, o valor do programa, por assim dizer, a travesti queria ganhar dinheiro em cima dele, queria ganhar fama em cima dele. Aquilo foi muito covarde. Ele não estava, ele estava alcoolizado, ele foi vítima de uma coisa, sabe? E o problema ali, nesse caso do Ronaldo, por exemplo, ele foi a vítima porque ele estava numa situação, viram que era ele e aí jogaram o preço lá em cima do programa. Porque ninguém cobraria estando na rua, ou em geral não se pede, né? Está na rua e aí pede esse valor de alguém. Então, assim, houve, ao meu ver, ali estelionato. Só que a questão é que justamente esses casos, eles são olhados pelo ponto de vista da espetacularização, dos espetáculos. Porque é legal dar rede em alguém, reclamar de alguém, e depois, não, vamos agora para outra matéria. É sempre assim. Gente, lembra daquele baque que o cara falou, olha só, o cara pegou o advogado do sequestrador, e o advogado do sequestrador falou ao vivo para a mãe da vítima que ela foi assassinada. Ao vivo, gente. Ao vivo. Isso, gente, isso é crime. Isso é um absurdo. Você não pode expor uma mãe a uma situação dessas. Temos uma audição muito importante, o advogado está aqui. O cara sabia disso, sabe? Então, assim, é muito complicado esse tipo de situação que eles passam, sabe? É muito complicado. Na internet eu vi discurso de cara falando que a Dani fala de putaria o tempo todo e que isso daria jeito do cara lá assediar ela e que a que ponto chegamos, né? Então, gente, olha só. Você gostar de putaria, você gostar de sexo, você gostar, de, sei lá, de BDSM, você gostar de qualquer coisa que seja, é um direito seu. Agora, para quem você não dá liberdade, é assédio. É simples assim. Você pode ser a pessoa que mais fala de sacanagem na roda de amigos. Isso não dá liberdade para nenhuma pessoa daquela roda de te assediar. A pessoa pode jogar uma ideia. Pô, será que dá para rolar isso comigo lá em casa? Tipo, ou sei lá, qualquer coisa desse tipo. Você pode mandar uma ideia pra pessoa. Tem aquelas piadazinhas bobinhas, sabe? Tipo, poxa, caiu do céu, uma coisa assim, umas coisas toscas, assim. Se a pessoa gostar, beleza. Se ela não gostar, se afasta, tá tudo bem. Até porque é aquela questão. Tem gente que gosta, por exemplo, tem uma amiga minha que adora fazer aquela coleção de piadas de pedreiro, que ela chama. Inclusive, ela é filha de um pedreiro. E aí ela diz sobre essas piadas. E ela diz que ela gosta de anotar essas piadas e tudo mais. E ela diz que ela gosta de contar essas piadas. Então, assim, direito dela. Agora, alguém chegar na rua e gritar uma piada de pedreiro pra ela, mesmo ela gostando disso tal, quando alguém chega nela assim tal, na rua, ao vivo pra todo mundo, isso é assédio, entende? Então, uma coisa é a pessoa gostar, a outra é você querer fazer com que ela goste de você, da forma que você está fazendo e por que você está fazendo. Então é uma coisa bem complicada.